Segunda marca do Evangelho, complete aí no seu esboço. O Evangelho verdadeiro não tem nada a ver com esse Evangelho barato e falsificado de hoje. Ele faz exigências radicais a respeito de renúncia e sacrifício. O Evangelho verdadeiro não tem nada a ver com esse Evangelho barato de um Deus servo. O Evangelho verdadeiro, ele faz exigências radicais a respeito de renúncia e sacrifício. Renúncia e sacrifício, essa era a forma que Jesus usava para peneirar a multidão. Quando o caldo engrossava, os que queriam somente ouvir saíam e ficavam somente aqueles que queriam obedecer. Olha o que diz Tito, capítulo 1, versículo 16, sobre essa realidade de pessoas que estão na igreja, mas que não são convertidas. Tito 1,16 assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Aqueles que dizem que conhecem a Deus, mas negam a Deus com a sua vida, com as suas obras, com o seu procedimento. O texto está dizendo aqui que eles são desqualificados para qualquer boa obra. E a boa obra que ele fala é aquilo que Deus quer que façamos. A pergunta que eu quero fazer para você, ou melhor, pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está qualificado para fazer a boa obra de Deus? Pergunte aí. Aí você diz: ah, pastor, eu estou sim qualificado para fazer a obra de Deus. Eu vou até servir na recepção próximo domingo. Eu vou trabalhar lá no portão, vou trabalhar ajeitando ali os carros no estacionamento. Então eu estou disposto, estou preparado, vou cantar, vou tocar, vou dançar. Deixa eu dizer uma coisa para você: isso não é sua missão. Trabalhar na recepção, cantar, tocar, dançar, isso não é sua missão. Isso é a sua adoração. A minha missão é cantar na igreja. Errou. Essa é a sua adoração. A sua missão é outra. A sua missão é pregar o evangelho aos perdidos. A sua missão é fazer discípulos. Olha o que diz Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A nossa missão é pregar o evangelho, é compartilhar o evangelho verdadeiro e poderoso. É apresentar Cristo àqueles que ainda não conhecem. Essa é a nossa missão. E você não pode cumprir essa missão sem fazer sacrifícios e sem fazer renúncia. Não pode. Você não pode cumprir a missão de Jesus, você não pode assumir a missão de Jesus. Você não pode fazer o que Jesus fazia e não sacrificar nada, nem renunciar a nada. É impossível. Olha o que diz Lucas 14:26. Olha como as exigências são radicais. Lucas 14:26. Se alguém vem a mim, Jesus está falando, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nessa hora vai embora a multidão. Olha o que ele está falando aí. Vê se isso não é radical. Se você ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seus filhos, mais do que a ele, você não pode ser discípulo dele. Como é que pode ser um evangelho barato? Ah, não, Jesus não exige sacrifício porque ele já fez todo o sacrifício na cruz. Ele fez todo o sacrifício para pagar o preço do teu pecado, mas para você seguir a ele, ele disse que você vai ter que sacrificar sim.
E não é sacrificar para ganhar salvação, porque se você ganhou, no mérito dele. Mas ele diz para você cumprir a sua missão e segui-lo, precisa ter sacrifício e renúncia. Olha o que diz Mateus 16, versículo 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, esteja disposto a morrer e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Agora me diga se isso aqui é um evangelho barato, fácil. Isso aqui é renúncia, renunciar a quem você é, seus direitos, suas razões, sua vontade. Morrer para si mesmo. É o que eu sempre digo, discípulo bom é discípulo morto. Morto para si, morto para o seu eu. A maior parte dos crentes de hoje, eles pensam assim: eu quero servir a Deus, eu vou servir a Deus, mas eu também quero realizar os meus sonhos e os meus projetos e as minhas ambições. Por que eu não posso conciliar as duas coisas? Eu sirvo a Deus e faço os meus sonhos, realizo as minhas metas, os meus planos. Eu quero servir a Deus, tá bem, eu vou servir a Deus, mas o meu maior sonho, parece o pastor William Salgado, né? Mas o meu maior sonho é aquela casa, é aquele carro, é aquele diploma. E toda a sua energia é focada nisso. E quando sobra, quando dá, você faz alguma coisa que você chama de servir a Deus. O evangelho verdadeiro, ele diz claramente que isso não é possível. Você precisa, o evangelho verdadeiro diz que você e eu precisamos morrer para nós mesmos. Você precisa perder a sua vida, abrir mão da sua vida. Você precisa enterrar os seus sonhos pessoais. Nada de cantar Marlinho Barros canta. Essa semana a gente cantou muito, mas vamos parar de cantar esse negócio. Ressuscita os meus sonhos, mata, enterra. Essa semana eu já estava vacinado, eu cantei assim: ressuscita os teus sonhos. Eu não cantei mais o meu. Tem que enterrar os nossos sonhos e viver para realizar os propósitos de Deus, a vontade de Deus e a missão que Jesus nos confiou. O verdadeiro evangelho é esse. Aí alguém pode dizer: pastor, mas isso é pedir muito. Não, isso é radicalismo demais. Não. É pedir muito? O evangelho verdadeiro diz que Jesus não só pede isso, mas ele exige isso para que você possa segui-lo. Mas como eu já disse outras vezes, no tempo de Jesus era assim: vem, segue-me. Aí fazia que nem um jovem rico, ele olhava para as coisas dele, olhava para Jesus, olhava para as coisas dele e dizia: Jesus, eu vou ficar com as minhas coisas aqui, não vai dar para seguir o Senhor não. E Jesus ia embora. Ele não dava para fingir que seguia Jesus, ele não podia mentir para ele mesmo: eu sou um seguidor de Jesus, porque ou ele seguia caminhando ou ele não seguia. Mas hoje Jesus não está aqui fisicamente. Então hoje eu digo: não, eu amo as minhas coisas, eu amo os meus sonhos, eu amo os meus projetos, eu tenho as minhas ambições, mas eu sou um seguidor de Jesus, graças a Deus. Por quê? Porque hoje ele pode frequentar a igreja, e aí ele passa a mentir para ele mesmo, dizendo: porque eu estou indo para a igreja, então eu sou discípulo de Jesus, eu sigo Jesus, mas não segue Jesus coisa nenhuma. Se você vivesse no tempo de Jesus, você ia fazer como o jovem rico, você ia ficar para trás, e não tinha como mentir dizendo que está seguindo a Jesus sem estar seguindo a Jesus. Se você diz que é cristão, que é discípulo, mas não faz renúncia nem sacrifício, então você está apenas brincando de evangélico. Você não é discípulo de verdade.